a mais um episódio do podcast Sintonize-se e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde íntima masculina. Tanto se falou nesse podcast o ano passado sobre saúde feminina, sobre os cuidados. Veio uma ginecologista o ano passado aqui para conversar um pouquinho sobre isso conosco e hoje nós iremos abordar um pouquinho sobre a saúde masculina. Para isso nós estamos aqui com o Dr. José Renato, que ele é urologista, e a Natasha, que é sexóloga, e eles vão se apresentar um pouquinho para a gente. Doutor José Renato, seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigado pelo convite. Meu nome é José Renato, eu sou urologista, né? Sou formado em São Paulo, e eu sou urologista há mais de 20 anos. Eu estou aqui em Colatina desde 2006, eu faço urologia geral e agora estou me especializando mais nessa parte de íntima masculina, essa parte estética. Sim. Natasha, se apresente para nós. Eu me chamo Natasha Fiel e eu trabalho com terapia cognitiva sexual e com psicoeducação também. Então, atendo pessoas que têm disfunção sexual. Às vezes o indivíduo não tem disfunção, mas tem uma insatisfação sexual. E também faço terapia de casais. Atendo online e atendo presencial em Nova Venécia. Ah, sim. Iniciei aqui o podcast, mas para quem está nos assistindo, talvez está sentindo a falta aí do meu companheiro de bancada, que fica aqui ao meu lado, o George, que hoje não pôde estar presente devido às questões pessoais. Mas nós vamos tocar o nosso podcast, doutor José Renato. O que te levou a estudar e agora, e mudar um pouquinho do seu percurso? Eu estava aqui nos bastidores conversando um pouco disso, né? Primeiro que tem uma demanda, essa demanda já tem, uma demanda reprimida, dos homens que já me procuravam a respeito dessa parte estética masculina, principalmente aumento de pênis. Então já tem essa queixa, já vinha de sempre. E nunca houve nada com respaldo científico. E de anos para cá surgiram novas técnicas, né, com respaldo, com trabalhos mostrando. E aí eu confesso que eu sou meio inquieto. Então eu fui buscar essa inovação, né? Dessa parte eu quis conhecer mais e estou trazendo essa parte a mais. E interessante que você fala sobre o tabu, né? Sobre ser reprimido, né? Uma demanda ali reprimida. Você observa isso, Natasha, ali no seu dia a dia, no seu trabalho, que de fato isso acontece, que essa demanda existe? Eu observo e é tão interessante que hoje os homens eles podem falar sobre isso, pode trazer isso à tona, né? Essa insatisfação com o corpo e que bom que hoje já existem mecanismos para que eles possam se sentir mais confiantes, mais satisfeitos. Vai muito mais além da estética, né? Chega mesmo na questão emocional, afetiva, psicológica, de se sentir confiante. Sim. E doutor José Renato, então existe uma insegurança masculina em relação a essa questão íntima? Você percebe que tem vários pacientes que ele tem uma insegurança, autoestima baixa, e às vezes relacionada com o tamanho do pênis. Sim. Né? Então, o que a gente foi muito discutido no curso é que às vezes é a insegurança do tamanho ou formato do pênis, principalmente flácido. Então, às vezes é uma queixa social. Então, aquele homem que ele não se sente bem com amigos, no clube, para tomar banho, com a parceira, às vezes ele não quer ficar nu perto da parceira. A queixa às vezes não é durante uma ereção, mas às vezes durante essa parte social. Usa sunga na praia, isso já vem. Que agora a gente pode oferecer alguma coisa a mais. E você acha que essa insatisfação masculina, né, íntima, pode estar associado à pornografia, ao que o homem visualiza, ou não? Você acha que não tem uma... O que a gente acaba vendo é que às vezes assim, o que o ideal a gente, no consultório, né, fazer um atendimento individualizado, né, primeiro você deixar que essa queixa venha espontaneamente, né? Sim. Não forçar essa queixa. Eu acho que a pornografia ela gera uma expectativa muito grande. Né? Então, assim,
de tamanho do pênis, da performance do homem. Então, acho que isso atrapalha o paciente, a autoimagem dele. Uhum. Então, às vezes, o que a gente vai trabalhar no consultório é o que ele traz de queixa, e a gente avaliar, inicialmente, a parte psicológica e exame físico. Sim. Porque, às vezes, a queixa dele é uma coisa que, às vezes, não condiz com a realidade. Sim. Então, a gente vai trabalhar isso, porque não é aquela vontade de aumentar o pênis que nem todo mundo tem essa necessidade. Entendi. Né? Mas isso é muito importante para você alinhar a expectativa Uhum. e ver o quanto isso está impactando e se isso realmente é pertinente. Sim, sim. E você observa isso também, essas queixas, Natasha? Sim, observo. Inclusive, eu tive um paciente uma vez que que ele falava exatamente isso. Ele não ficava nu com o pênis flácido junto da parceira. Né? E essa questão também de usar sunga, tudo isso vem à tona. Agora, eu posso fazer uma pergunta? Pode, à vontade. Me veio aqui o seguinte: aparecem pacientes que têm um tamanho considerado dentro da normalidade, mas que desejam aumentar, que tem uma autoimagem distorcida. Sim. Até por uma questão masculina, desculpa te interromper, né? Dentro do grupo ali de homens existe esse... Porque existe um padrão de tamanho normal para não ser considerado micropênis. Sim. Esse paciente que está na normalidade, ele se percebe com micropênis? Então, assim, a gente falar micropênis, tamanho, a gente vai falar de um pênis de até 7 centímetros, 7,5 centímetros ereto. Uhum. Daí tem uma faixa de normalidade, hoje a média 13 centímetros. Tem um trabalho interessante que foi discutido até no curso que eu fiz, que você pega homens de pênis tamanho normal, 46% gostariam que o pênis fosse maior, e homens que se consideram com pênis grande, 14% deles gostariam de ter o pênis maior. Uhum. E daí quando você pergunta para a parceira, os homens com tamanho de pênis normal, 46% querem aumentar, e a parceira, menos de 10% acham que isso é relevante. Mas sim, tem homens que têm o tamanho de pênis normal e querem que aumente. O que a gente tem que definir ali, se não tem se aquela queixa dele não é muito real, se não tem um transtorno dismórfico, né, corporal. Sim. E no pênis é o transtorno dismórfico em relação à genitália. Eu ia perguntar, e essa pergunta vai para os dois, assim, o quanto então que essa percepção visual que ele tem sobre a parte íntima, ela impacta na confiança, no desempenho que ele acredita que ele vai ter? Eu acho que o cuidado que a gente tem que tomar é avaliar a história, a queixa, o exame físico, a genitália como um todo, e ver o quanto isso ele está focando na genitália. Porque isso pode ser esse foco, né? Então, eu acho que a gente tem que selecionar bem esse paciente, porque se o foco for muito na genitália, às vezes você não vai melhorar. Então você vai fazer alguma coisa para tentar melhorar e ele não vai melhorar a performance dele, ele não vai ter limite, né? Então aquele paciente que vai fazer um trabalho vai ter um aumento real, que você consegue ver medindo, e eu aconselhava fazer a cada 1 ano e meio, 2. Daqui 2, 3 meses, 6 meses, ele vai te procurar querendo mais. Então eu acho que é importante você alinhar bem essa expectativa, e se você selecionar, alguns casos eu acho que o multiprofissional, né? Sim, sim. Então é parceria com sexólogo, às vezes o psiquiatra. Sim. E na sua percepção? A gente percebe muito isso nas mulheres, né? E agora surgindo essa queixa por parte dos homens, e a gente ajuda o paciente a trabalhar, primeiro essa questão do tamanho, né? Tá pequeno comparado com o quê? E o que você espera a partir daí, né? De que forma isso impacta na sua emoção, na sua confiança? Que significado que a pessoa atribui àquele formato, àquele tamanho. Sim. E aí a gente vai construindo com ele uma nova forma de olhar para a sexualidade mais saudável. Sim. Né?
sim. Até porque senão entra nesse viés que o doutor falou, né? No sentido de que a pessoa vai querer sempre mais, né? Vai ser uma coisa que não se sana, né? Sim. Sim, sim. E você observa que isso melhora a confiança do paciente? Em casos bem selecionados, o resultado é muito satisfatório. É. Então, às vezes, você, com ganho, né, com preenchedores, às vezes 1 centímetro, 2 de circunferência, você tem uma melhora visual. Então, e melhora a autoestima Sim. e melhora a parte sexual também. Eu imagino que sim. Eu imagino que deve impactar bastante na autoconfiança. E aí o doutor falou de 1 centímetro, né? Que pode parecer muito pouco, mas não é. Às vezes você ganha no diâmetro, às É, vezes 2, 3 centímetros, é e às vezes bastante. você não ganha no tamanho real durante uma ereção, durante a relação sexual, mas visualmente o pênis flácido ele aumenta, e às vezes você tem aquele pênis embutido, que ele está na gordura, ele sai um pouquinho para fora e visualmente Sim, ele ficou feliz e a autoconfiança melhora. sim, sim. E como que você observa, Natasha, assim, que os homens chegam com essa queixa para você? Eu atendo mais às situações de disfunção. Mas o que chega para mim muitas vezes é quando eles vão falar da disfunção, eles falam da vergonha do corpo nu. Então, o homem também tem esse constrangimento, né? Eu falo que historicamente a gente ouve isso das mulheres, Isso, né? isso. Essa queixa das mulheres. Mas essa história de que homem não se incomoda com a barriguinha, homem. Não, homem se incomoda. E eu acho interessante se incomodar mesmo, porque a gente começa a entrar numa nova cultura de autocuidado. Que existia toda uma cultura de que o homem não se cuidava, o homem não ia ao médico. E é tão bom isso agora, o homem poder se olhar, se cuidar, querer se sentir mais bonito. Isso tudo impacta muito na Sim, autoconfiança. Então, eu acho que é um segmento que é importante. sim. E tanto se fala sobre essa saúde íntima feminina, né? Hoje em dia é o que mais se escuta falar. E o masculino é uma novidade, pelo menos, né, para mim é uma novidade. Olha que bacana, né? Saber que tem pessoas que buscam, que procuram, que isso está muito conectado ao emocional, né? Mas é uma novidade mesmo, né, doutor? Não é? Não está isso tão É, divulgado assim. não, é uma coisa nova, né? Aham. Essas técnicas já. Então, você tem técnicas de cirúrgicas, que já são antigas, que são técnicas vindas de cirurgias penianas, Uhum. cirurgias testiculares, né, escrotais, e agora o preenchimento é uma coisa nova, Uhum. que vem, esse curso que eu fiz foi uma junção entre um urologista e um cirurgião plástico, que eles começaram a trabalhar junto e juntaram a técnica dos Uhum. dois. Então você tem a técnica cirúrgica, que vem mais da parte urológica, e essa parte estética, de uso do laser para alguns casos, preenchedor com ácido hialurônico, e eles juntaram essa técnica e uma coisa mais nova, realmente. Sim, sim. Eu lembrei. Doloroso? Então, geralmente, as técnicas você faz em consultório, faz na clínica, então Uhum. faz com anestesia local. Sim, que é homem, né? Muitas vezes é a. Que na verdade é um medo Uhum. do homem, Uhum. realmente, né? Assim, do resultado. Uhum. A vantagem dessa técnica é que ela é reversível, então você tem um histórico É. muito grande de substâncias que eram injetadas, né, por pacientes assim com silicone industrial, outras substâncias que davam complicações, inclusive a parceria surgiu com isso. Então eles pegavam homens que se auto-injetavam substâncias que Nossa. tinha problema de perda de pele, de pênis, e aí surgiu o ácido hialurônico vem da cirurgia plástica, da dermatologia. Então você tem uma reversibilidade. Então você pode colocar, o resultado não ficou legal, você tem como tirar. Você tem uma enzima que chama hialuronidase e veio essa parte estética junto. Então, mas é uma coisa nova realmente. Nova, né? E tem uma faixa etária que pode estar buscando? Então, assim, o perfil, né, na verdade, o perfil durante essa especialização, geralmente a impressão que eu tinha antes era diferente. Uhum. Homens casados, acima de 40 anos, geralmente é o perfil, Uhum. né?
Mas a gente orienta, a gente vai fazer a avaliação, né? Então, assim, homens muito jovens, dependendo da faixa etária. Eu achei que você ia falar o contrário, que seriam homens Então, mais novos, isso me né? Por surpreendeu conta também. dessa questão do próprio cuidado que tem se Isso. inserido, né? No homem, o homem se cuidar de uma forma geral, né? Os homens mais novos. Até pelo preconceito que os homens, às vezes, né? Numa faixa etária mais sentem. Mas eu acho que o homem ele mudou o perfil um pouco dessa busca por estética, assim, né? E os 40 anos estão muito jovens ainda, né? Não, um homem jovem, claro, mas eu esperaria um perfil diferente, assim, Mais jovem, de né? 20 e poucos anos, entendeu? Mas o perfil, por enquanto, é esse. Sim. Inclusive, uma curiosidade, você atende mais homens ou mulheres? Histórica, desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre atendi mais mulheres do que homens. Ano passado foi o primeiro ano que eu atendi mais homens do que mulheres. E o homem, quando ele decide fazer a terapia para disfunção sexual, ele é muito disciplinado. Ele é um paciente melhor do que as mulheres, porque ele se engaja mais, ele não quer conviver com a disfunção. Então, ele faz o que precisar ser feito para poder melhorar. Então, eu gosto muito de atender os homens, porque eles são bem disciplinados, bem compromissados. Sim, sim. Até porque sou psicóloga, atendo pacientes e a gente percebe o quanto que essa questão da sexualidade é um tabu. Né? Não sei lá com o doutor José Renato como que é isso, né? Se os pacientes abordam essa questão de uma forma, né, fácil, mas no consultório, principalmente para mim, o sexo masculino, as mulheres é mais fácil, elas falam. Agora, os homens, para falar, é porque está incomodando muito. É que o meu perfil do consultório, né, que eu faço urologia geral, não é focada só nessa parte, né? Nem na parte da andrologia, que é mais a parte de disfunção sexual. Tem perfis de homens que falam abertamente, que é a queixa principal, mas eu tenho vários pacientes que a queixa principal é uma disfunção sexual, alguma insatisfação sexual, só que isso vai no final da consulta, e às vezes não é na primeira consulta. E às vezes no final da consulta, Você já está abrindo comenta, ele comenta. é hora de ir embora, então eu gostaria de falar que alguma coisa não está tão legal. E às vezes eu tenho uma dificuldade que eu vou mandar para um sexólogo, às vezes nem todos os pacientes querem, né? De repente os que decidem ir já vão mais determinados, né? Eu acredito que sim, dos que decidem eles vão mais engajados, mas muitos recebem a orientação do urologista e não vai. Porque às vezes a gente manda e você retorna, e às vezes muitos querem uma cura imediata, assim, ó, tô com um problema sexual aqui, tem um remédio para melhorar isso aqui que eu... E a gente explica que precisa de um tratamento, que precisa de acompanhamento multiprofissional, Sim. e muitos não vão. Querem métodos ali mais rápido. mais rápidos, né? E a pessoa chega a sentir alguma dor ou desconforto no momento da relação e por isso busca por essa ajuda ou não? Você fala em relação à estética? Isso. Não, na verdade, geralmente a queixa não é de... Não é dor. Não. Quando a gente tem alguma coisa relacionada com dor, a gente vai pesquisar alguma outra patologia. Às vezes você vê pacientes que têm tortuosidade peniana, que às vezes é congênita, ou às vezes a doença que chama Peyronie, que pega... A idade varia, geralmente acima de 40 anos, o paciente começa a ter uma ereção dolorosa. Então ele começa a ter uma tortuosidade no pênis, e ele começa a ter dor para ter ereção e dor durante a penetração. Sim. Então geralmente isso, não, assim, na queixa, ele falou que está com essa tortuosidade e dor, a gente examina, já faz o diagnóstico ali mesmo, né? Sim. Mas geralmente é isso que provoca essa dor, que é Peyronie. Entendi. Sim. E o procedimento em si, quando ele é feito estético, tem alguma contraindicação pós-procedimento? Igual você falou que é feito ali no consultório, né? Ele tem alguma recomendação? O que, assim, quando faz o preenchimento com ácido hialurônico, a gente acaba recomendando pelo menos ficar 7 dias sem ter relação, né? Um cuidado, porque às vezes você precisa, durante a injeção, você acaba moldando um pouco, né? Que o que foi falado, né? Parece uma massinha. E a gente orienta o paciente a ficar, porque às vezes você pode formar alguns nódulos, então ele em casa fazer uma massagem, né? Para modular isso direitinho e esperar essa substância
ela anexar no tecido dele. Então, Entendi. geralmente, uns 7 dias para evitar relação sexual nesse período. Sim, Mas só isso. sim, sim. E é verdade que o freno curto ele pode atrapalhar o prazer? Então, às vezes, o que eu vejo muito é esse freio mais curto, às vezes está relacionado com dor. Que aí é a queixa, igual a difícil até Isso, vem com dor, às vezes o paciente rompe, Uhum. então fica uma fissura, fica rachadinho, então ele começa a ter dor, e isso pode atrapalhar, porque uma relação sexual com dor, ele vai começar a ter problema sexual por causa disso. Sim. Natasha, na sua percepção, o homem ele pode fingir orgasmo? Na minha percepção, não só, né? A própria ciência já diz isso, sim. O homem pode fingir orgasmo e ele pode também ter uma ejaculação e não ter o orgasmo, porque são duas coisas diferentes, só que elas acontecem tão juntinhas, né? Que parece que é uma coisa só. Mas é possível, sim, já ouvi relatos, inclusive no consultório, assim como as mulheres, né? Sim, mas é porque muito se fala das mulheres, né? Muito se fala das mulheres. Se comenta e fala sobre isso, né? Aham. Eles trazem isso para você, doutor? É assim, uma queixa muito para o paciente que gera uma insatisfação muito grande é a dificuldade de ejaculação ou não conseguir ejacular. Né? Porque assim, a queixa principal sexual que eu vejo no consultório é a ejaculação precoce, que é muito frequente. Sim. Mas a dificuldade de ejaculação, né, ejaculação retardada, ela você vê que muitas das vezes eles fingem que conseguiu para satisfazer, porque a parceira ela fica insatisfeita, fica aquela sensação assim, né? Você não gosta de mim, você não tem tesão por mim, você. Sim. Então, os que falam que fingem são os que têm dificuldade de ejaculação. De ejaculação. Sim. E tem cura, tem tratamento, não precisa ficar sofrendo muito tempo com isso. Sim. Né? É importante quebrar o tabu e procurar um profissional adequado. Sim. O quanto que você observa que a ansiedade ela pode estar associada a essa questão da ejaculação precoce, que o doutor falou que é uma demanda bem recorrente? Muitíssimo, muito mesmo. A ansiedade atrapalha muito, ansiedade de performance, muitas vezes uma nova parceria, e aí, né, o indivíduo vai muito tenso para aquela relação. Então, às vezes uma ansiedade também da própria personalidade. O indivíduo já tinha uma ansiedade e aí Isso acaba repercutindo na questão sexual. Muitas vezes o paciente ele tem ejaculação prematura desde a adolescência, mas não se identifica, não sabe que tem, né? E aí, às vezes, vem por uma queixa da parceria, a parceria reclama que ele é muito rápido, mas a ansiedade é um problema grave. E aí, assim, tem uma coisa que eu acho super importante falar aqui. Às vezes, o tratamento da ansiedade vai impactar no desejo sexual por conta da medicação, né? E eu sempre falo para o paciente, uma coisa de cada vez. Vamos tratar a ansiedade? Você fica um período com baixo desejo sexual, vamos tratar a ansiedade, e aí depois você vai recuperar a sua vida sexual ainda melhor, porque você não vai ter ansiedade. Então é importante isso também, essa parceria entre o terapeuta sexual e o psiquiatra. A maioria das vezes é o psiquiatra que faz tratamento da ansiedade. A gente tem essa parceria e aí alguns pacientes aderem bem, outros não, eles abandonam o tratamento e aí depois entra numa bola de neve, né? Porque é a ansiedade que atrapalha o desejo sexual e aí não trata a ansiedade, não melhora, enfim. E aí, por conta disso, o quanto a gente vê homens consumindo medicamentos para, né, por conta dessa insegurança, por conta dessa ansiedade, como um recurso. Consome tudo, consome até aquilo que não tem validade nenhuma. Porque se você abrir a internet e pedir medicamento natural, né, esse negócio de medicamento natural, gente, isso é um problema. Porque, não vou falar o nome aqui, né, mas se você colocar lá na internet, você vai ver várias soluções rápidas para o seu problema. Gente, aí vem não frustração atrás de frustração. Eu acho que por ser um tabu, e às vezes a pessoa tem vergonha de procurar, Sim, ela vai procurar na internet e tem muita coisa que muitas empresas
que vão se aproveitar disso aí, né? O que eu vejo muito, concordo que tem muitos pacientes que são ansiosos, realmente ele tem uma personalidade. Às vezes com o tratamento ele refere que não só a parte sexual melhorou, mas às vezes o dia a dia dele no trabalho, no estudo, ele melhorou como um todo, Sim. né? Eu vejo muitos ejaculação precoce primária, né? Que ele vem desde a adolescência. E eu pego homens que já tiveram relacionamentos, está tudo bem, e por algum motivo piorou. Mesmo com a mesma parceira, às vezes. Sim. Mas você vai pesquisar, você vê que quando você vai pesquisar um pouquinho a mais, ele está num momento de estresse, às vezes de problema pessoal, problema. Você tocou no assunto importante. Problema pessoal atrapalha muito. Às vezes você consegue detectar, o paciente não conseguiu visualizar. Sim. Mas você fala, ó, você está passando. Isso aqui aconteceu há quanto tempo? Então, às vezes é nítido. E a pessoa não conseguiu identificar. Sim. E justamente isso, né? Existe uma questão social muito associada de que a mulher sexualmente está conectada ao campo das emoções. Então, se a mulher está chateada com o marido, a mulher não se relaciona sexualmente. Se a mulher está preocupada com alguma coisa, ela não se relaciona sexualmente. E aí é como se o homem estivesse bom para toda hora, né? E engana-se isso, porque o homem também está conectado ao campo das emoções quando se fala da questão sexual. E aí vem justamente o que você falou, uma preocupação financeira, uma preocupação no trabalho. Isso vai afetar essa parte sexual masculina também, né? Esse é um mito muito ruim, Sim. de que o homem está sempre pronto. Isso pesa até para o público masculino, né? Pesa muito, é um mito muito ruim. E é uma das coisas que a gente mais desmistifica no consultório, essa história de que o homem está sempre pronto. Sim. Eu tenho pacientes no consultório que às vezes falam, às vezes eu não estou com vontade. Sim. Mas eu não posso, né? Se minha esposa me procurou, eu não posso negar. E às vezes falta um diálogo, né? É o que a gente fala, né? E você ouve falar, né? Assim, ó, você quer ter relação com a sua esposa, então você tem que começar de manhã, agradar. Mas você não fala do homem, né? Isso. Então assim, ele não pode falar assim, estou cansado, estou com dor de cabeça. Né? Então tem esse tabu ruim para a parte masculina, né? Assim, muito conectado de que o homem, né, encostou, tá pronto, né? E isso gera uma ansiedade muito grande. Aí vem essa questão também com a autoconfiança. E muitas vezes a parceria, né? Ela não vai se importar com a negação do homem. É uma coisa da mente dele mesmo. Ela se importa porque como existe essa questão social que o homem tá bom para toda hora, se o homem nega, você tá com outro. Ou o que tá acontecendo? Eu não sou Você não sou suficiente. Você gosta mais de mim. Gosta mais de mim. Não me deseja mais. Aí vai virando, né? Então, é o que a gente fala, né? Além de tudo, quando a gente fala de casais ou de relacionamentos, é muito importante que exista essa comunicação. Né? E não tem. Eu vejo muitas vezes, eu atendo casais, que o próprio casal não fala sobre a questão sexual, não fala, né? Não sei como é que você consegue. Mas, nossa, o casal, muita dificuldade. O que agrada e o que não agrada. Muita dificuldade para falar sobre sexo, para falar o que gosta, como gosta. Tem muita essa dificuldade. Eu falo também assim, os filmes ensinam muito errado, né? Como a gente não tem uma educação sexual para o prazer, porque sexo qualquer um faz, agora o prazer a gente precisa aprender. Sim. Então, a gente vê nos filmes lá que basta se olhar e aí o desejo sexual já está nas alturas. Não é bem assim na prática, né? Desejo responsivo é aquele desejo que vem a partir de um estímulo. E ele é super comum, é natural, é saudável, é assim mesmo. Principalmente nas relações monogâmicas de longo prazo. O desejo responsivo ele é a maior parte do desejo que leva à relação sexual. E aí o casal precisa conversar mesmo sobre isso. Sim. Pensando nisso, na sua percepção, essa educação, ela deve acontecer na família, na escola? Qual a sua opinião sobre isso? Eu adoro essa pergunta. Eu adoro responder essa pergunta. Na minha opinião, educação sexual tem que ser na escola. Por que na escola? Porque os abusos acontecem com pessoas próximas. Então, se você tem educação sexual na escola, a escola é caixa de ressonância da sociedade. O professor vai identificar.
E os pais, eles não estão preparados também, alguns pais, né? Não vou falar a maioria, alguns pais têm tanta repressão e tanto tabu que eles não conseguem fazer educação sexual com os filhos. Então, eu tenho uma demanda no consultório que é exatamente essa, Natasha. Peguei o meu filho fazendo tal coisa, meu filho está assistindo pornografia, minha filha está se masturbando com muita frequência. O que eu faço? Eu vou levar meu filho. Você atende meu filho? Atendo, mas primeiro eu preciso atender os pais. Então, primeiro a gente faz a psicoeducação com os pais, e aí, se for necessário, a gente vai no adolescente. Então, assim, é muito desafiador mesmo. E nós somos uma geração que estamos vendo isso pela primeira vez, gente. Não existia isso. A nossa mãe, ela não tinha necessidade, ela não mostrava a necessidade de ser educada sexualmente pela mãe dela. Isso é uma coisa agora. E a gente precisa falar, porque tem tantas ciladas pegando as crianças e os adolescentes, que eu falo, os pais, da mesma forma que quando a gente vira pai e mãe, a gente quer aprender sobre a saúde da criança, ou as doenças principais, a gente tem que aprender sobre desenvolvimento sexual também para educar nossos filhos. Eu lembro que quando eu fui mãe pela primeira vez, eu tinha uma Bíblia, acho que é Delamare, o autor? Delamare, que tinha lá, mês a mês, o desenvolvimento do bebê. É isso, é também entender como levar a educação sexual para os filhos, mas aí a gente, enquanto pai e mãe, precisa se educar. Precisa estar bem com a sua própria sexualidade. É isso aí. Mas é um assunto muito polêmico. Essa questão da pergunta que eu te fiz, se você acha que era na escola, né? Essa educação deve partir da escola. E uma crença que se tem é a seguinte: se você falar de sexo com adolescente, você está estimulando. Isso não é verdade. Sim. Informação. E essa não é a minha opinião. Quando eu falo que isso não é verdade, essa não é a minha opinião. Sim. Né? E são as evidências. As evidências mostram que quanto mais a informação correta, isso é importante, mais o adolescente consegue se prevenir contra ISTs, contra um comportamento sexual precoce, né? O adolescente, ele é curioso. Eu estou falando adolescente, mas se a gente pega aí criança de 7 anos, né? Vocês contaram o caso aqui, então, gente, essas crianças, eles sabem onde buscar informação. Até porque hoje em dia, o que a gente tem, né? As crianças estão cada vez mais tendo acesso à tecnologia precocemente, né? Então, por isso essa questão aí que a gente comentou dos 7 anos, né? A criança de 7, eu antigamente não tinha isso. Então, pensa, né? Esse estímulo à tecnologia vai estimular a sexualidade de forma mais precoce. E aí a gente tem que chegar junto dos filhos para saber onde eles estão buscando a informação, por que aquilo é curioso para eles, de onde veio aquela curiosidade. Sim. Né? E para isso os pais precisam de orientação dos profissionais. Sim. E pensando nessa questão também, você mencionou aí sobre a questão da pornografia. Uma dúvida que eu tenho, assim, a pornografia, ela chega a ser um vício? Eu posso dizer que ela é um vício? Não, a pornografia não vicia. O cérebro do indivíduo não funciona como vício diante da pornografia. Porém, isso não quer dizer que a pornografia não faz mal. Pelo contrário, a gente tem inúmeras evidências mostrando o quanto a pornografia causa danos no relacionamento, na percepção sobre sexualidade, no comportamento sexual das pessoas. Então, existe o uso problemático da pornografia. Inclusive, no último DSM-5, não entrou como vício justamente porque é muito estudado isso, né? E não se conseguiu entender, provar, perceber que funciona como vício. Mas existe lá o uso problemático da pornografia. Sim. E é realmente um problema, e a gente precisa falar disso, né? Precisa explicar, precisa ter cuidado. Os adolescentes estão acessando de forma indiscriminada a pornografia.
E traz muitos danos, sim, porque eu falo assim, a pornografia, a pior escola de sexo que possa ter é a pornografia. Sim, É onde a gente vai aprender tudo errado. sim. E como nós comentamos aqui, né? Tudo muito maquiado também, né? Essa realidade, né? Isso. Nada, Não é real. nada na pornografia é real. Nada. Tudo que a gente vê ali na pornografia é uma fantasia. Sim. Aquele jeito, aquele toque, aquele. A gente estava até falando no começo aqui nos bastidores, né? Que os atores, eles são escolhidos com base em algumas características e os homens com base no tamanho do pênis. E isso leva a uma eles criam ali um perfil que parece que é o perfil ideal, e aí na prática o indivíduo não está naquele perfil ideal, né, doutor? Ele vai lá no doutor querer aumentar um pênis que está normal. Então essa parte que a gente tem que tocar e tem que tomar esse cuidado, né? Porque assim, essa percepção dessa autoimagem que ele vai se olhar, vai se comparar e vai falar, eu estou abaixo da média. Sim. Então, na verdade, a pornografia é outra realidade. Então, você vê aquela performance sexual, que eu brinco com meus pacientes. Eu falei assim, essa cena que você viu na pornografia foi gravada várias vezes, né? Esse paciente, esse ator, ele injetou medicação, né? Que tem medicação para manter uma ereção. Então, mas eu tenho casos que eu oriento a diminuir, né? Tem vários pacientes que falam que a pornografia várias vezes ao dia e todo dia. E eles Eu falam oriento, diretamente isso. falo, eu pergunto, né? Você pergunta? Eu pergunto a respeito de pornografia, né? Sim, sim. E tem vários pacientes que falam que o acesso é. E eu oriento a diminuir, porque isso causa uma realidade, uma autoimagem que ele se sente inferiorizado. Sim. Então eu não sabia a respeito do vício, Eu né? também. Realmente isso é novo para mim, Até que pra mim era considerado. mas eu vejo que tem muitos malefícios, assim, né? Tem, Então, muito malefício. essa é uma área que eu comecei, né, a atuar na parte estética, é um cuidado que a gente tem que tomar em relação assim, eu quero meu pênis, então não é uma... eles têm que tentar ajudar com essa parte estética, mas tem que tomar cuidado com coisas irreais, né? Sim. Quais, na sua percepção, na sua experiência, quais seriam os tabus que afastam os homens do consultório? Que afastam. Uhum. Eu acho que, primeiro, ele não quer expor que ele acha que é uma deficiência desse tamanho de pênis, de performance. O homem tem esse tabu de não se sentir inferiorizado. Às vezes ele não procura o consultório. Então eu vejo, às vezes eu converso com meus pacientes que a parte de disfunção sexual, a parte de ejaculação precoce, e você vê que a primeira consulta é muito difícil às vezes, né? Mesmo que ele trazendo a queixa, você vê que ele está extremamente desconfortável. Então, às vezes, uma segunda consulta, você vê que a hora que ele conseguiu falar e você deixar claro que é uma coisa que acontece, Sim. que tem muitos homens próximos tem isso aí, não falam para eles, ninguém fala isso, né? Sim. Ninguém, geralmente, numa roda de amigos, vai falar que tem algum problema sexual. Então, e deixar ele calmo que fala assim, ó, isso aí tem tratamento, você vai melhorar. Sim. Então tem esse tabu, eu acho que eu considero que eu falo meus pacientes, se você veio até aqui, você já está ganhando. Sim. Tem muita gente. Você pegar estatisticamente, né? 30, 40% dos homens tem uma ejaculação e isso perturba eles, eles não vêm até o consultório. Eu acho que a minoria vai procurar ajuda. Qualquer ajuda. Sim. Então, esse eu acho que é o grande tabu, assim. De parecer frágil, né? Exatamente. O homem, Pode parecer. a sociedade achar que o homem é invencível e ele não poder assumir que ele é frágil. Sim. E até mesmo a questão que eu vejo de se alguém souber que ele fez esse procedimento, você já percebeu isso? Na verdade, é uma coisa que ele quer uma descrição, né? Uma das coisas que o homem procura, que A ele mulher, qualquer procedimento estético, ela compartilha Então, de amigas, né? Nossa, eu fiz isso, eu fiz isso. ele não quer sentir dor. Sim. Então, A dor é e ele quer um ambiente com mais sigilo, assim. Que ninguém associa a ida até o consultório, por exemplo, que ele vai fazer algo da parte estética. Né? Que ele não quer mostrar. Sim. Né? Sim.
E você pensa, Natasha, assim, o porquê dessa tamanha proporção? O que que pode estar associado a isso? A proporção deles não procurarem ajuda, É, eu acho que está associada a essa cultura machista mesmo, que coloca o homem num lugar de forte, de másculo, de corajoso, de que sabe resolver todos os problemas, que não pode ser frágil, né? Então, isso é muito pesado Que homem para não os chora, né? homens. É, que Homem não homem não chora, chora, chorar, né? é. homem não pode chorar, homem não pode ter sensibilidade. E eu percebo assim que a gente vem quebrando isso, que é muito bom, porque é um peso, né? É Sim, muito ruim isso para os homens. sim, E é tão bom quando você consegue se expressar o que está sentindo, sim. né? Lá no consultório também, a primeira sessão, às vezes, o homem vai tão retraído, tão tenso, tem dificuldade em falar o que está incomodando. Então, assim, é uma sessão para a gente gerar confiança. Fala em símbolos, ensinar. Fala em símbolos, né? Não fala exatamente o que levou ele ali. Eu lembrei até agora um paciente que ele falou assim: ah, foi o doutor Fulano que mandou eu vir aqui, então você já sabe o que que é, né? Então, assim, é difícil, é bem desafiador, mas eu vejo que está acontecendo uma mudança. Sim, E eu vejo esse movimento da estética íntima masculina um grande avanço, sim, até nessa mudança de mentalidade. Isso é que é importante, né? Mudar a mentalidade. Eu acho que o autocuidado como um todo, o homem ele está É procurando mais se isso. cuidar. Uhum. Então você vê, pela expectativa de vida feminina é maior, eu acho que uma das coisas é o cuidado que a mulher sempre tem, desde a adolescência. Você pega o homem que às vezes se vangloria, chega com 50, 60 anos e fala, eu nunca fui médico. Então isso vem mudando a geração, esse autocuidado, e vem para a parte estética. Eu acho que isso está mudando realmente esse preconceito. E eu acho que o homem tem que buscar isso aí. Se isso é uma coisa que incomoda, sim, ele tem direito a buscar. sim, sim. Direito, não necessidade. Eu acho que não tem ser uma coisa imposta. Imposta. Né? A sociedade achou que é parte estética. Eu acho que se é uma coisa que incomoda, que isso está atrapalhando o relacionamento, Sim, eu acho que ele tem o direito de procurar. sim. Então a procura, você percebe hoje que vem mais por conta disso tá causando um desconforto nessa parte sexual. Não necessariamente de dor, né? Mas ou por uma vergonha, um constrangimento, um incômodo. Eu acho que é mais a parte psicológica, assim, tá Psicológico. atrapalhando ele, assim, dele não querer se expor, que eu falei socialmente, usar uma sunga, e às vezes com a parceira, né, Uhum. com a parceria, ele se sentir desvantagem, ele não tá cômodo, né, que o momento da relação tem que ser uma coisa prazerosa. Então, às vezes eu falo assim, é, algumas alterações sexuais, a pessoa tá tensa. Eu falei, não é o momento de você estar Uhum. estressado, Uhum. né? Porque eu falo assim, o hormônio liberado no estresse é o hormônio que não é para ter relação, Sim. né? Você tá com a adrenalina alta, é o hormônio que para ereção é para perder a ereção e ejacular rápido. Uhum. Então é o momento para gerar prazer. Sim. Então tem que ir em busca disso. Se for a parte, uma coisa que está incomodando, Sim. que você possa ajudar com essa parte estética, ótimo, e vai ter resultado. Sim. E é tão legal quando ambos, né, tanto o homem quanto a mulher, eles decidem tratar uma disfunção sexual, seja ela qual for, e às vezes não tem uma disfunção, mas tem uma insatisfação, porque isso reverbera em toda a família. Uhum. Quando o casal não está bem, impacta nos filhos, impacta em toda a família, impacta no trabalho, Tudo, né? tudo. Então, a saúde sexual é uma parte da saúde integral muito importante. Aquela piadinha que a pessoa chega mal-humorada e fala, ah, dormiu de calça jeans, né? São aquelas piadinhas com fundinho de verdade. Sim. Então, cuidar da saúde sexual também é algo que a gente precisa estar atento, porque isso Saúde. faz parte da saúde integral. E como que isso impacta nos relacionamentos em toda a família. Sim. Tanto é que quando você, socialmente falando, né, quando a mulher ela assume que ela gosta
de sexo, de ter relação sexual, que ela procura, ela não é bem vista socialmente, muitas vezes. Ainda tem um pouco disso, né? Como se essa procura tivesse que ser do homem, e ao contrário, né? Quando o homem nega porque ele está cansado, ele nega porque, por vários motivos, existe também essa pressão. Sim, totalmente. Isso ainda, infelizmente, isso ainda é muito real. Você vê que na adolescência, os pais, eles estimulam a sexualidade do menino e castra da menina, né? Então, o menino que entra no banheiro e demora, Tá tudo bem. o pai dá parabéns, né? Agora, pensar que a filha faz um autotoque, nossa senhora, isso é ainda muito assustador. Sim. Mas eu acho que tem uma mudança de perfil, né, das mulheres se declararem que querem ter relação, procurar por isso. Sim. E aí eu vejo, vou em outro lado, né? Às vezes eu tenho pacientes mais jovens que sentem essa pressão. Olha aí, que delícia. Que às vezes de serem procurados e terem medo de negar. Então, às vezes está no ambiente universitário Sim. e é procurado e às vezes eu tenho pacientes que fazem uso de medicação para ajudar. E eu tento desmistificar isso no consultório. Você não precisa disso. Sim. E às vezes usa a medicação para melhorar a ereção e às vezes para tratar uma ejaculação precoce. Está usando errado o remédio. E a gente tenta tirar isso aí. Mas uma pressão que às vezes não tinha. Sim. Que ele podia tomar iniciativa, agora toma essa iniciativa e ele não quer negar uma relação. E às vezes vai forçado, por ele não. Sim. Aí tem chance de dar tudo errado, mas não por conta de um Exatamente. problema, né? Mas por conta de precisa funcional. tá tomando um remédio ali. Sabe que você me fez lembrar uma vez um paciente que eu atendi, que ele falou para mim que quando eu atendi ele, ele já tinha 50 anos. Mas ele falou assim, Natasha, na minha juventude eu era muito bonito. Ele era o galã da cidade. E aí ele falava que muitas vezes ele teve relação com mulheres sem querer, mas com medo de negar, e o que essa mulher ia falar? E outra coisa, como ele era o galã, a expectativa sobre o desempenho sexual dele era alto. Então ele se cobrava isso, né? E aí ele, quando ele esteve lá no consultório, ele tinha uns 50 anos, ele falou, eu nunca falei isso para ninguém, e é muito bom poder falar isso agora. Olha que peso, né? Mas eu vejo assim, homens solteiros, jovens, né? O que eles me falam, eu preciso tomar remédio porque o meu desempenho, eu vou ter uma relação. Agora, meu desempenho tem que ser bom. Eu não posso ter uma relação. O que ela vai falar de mim, né? As mulheres comentam, doutor. Ela vai falar para a amiga dela que minha performance não foi boa. Então eu preciso tomar remédio. Nossa, né? E pensando nisso, o orgasmo masculino, doutor, ele é sempre igual? Em relação a quê? Você fala assim? Na relação? Numa relação. Eu vou passar para você. Não, né, eu falo assim, às vezes tanto os homens quanto as mulheres, a gente tem orgasmão e tem orgasminhos, sabe? Assim, eu uso essa terminologia. Então, não, varia muito a sensação, né, do orgasmo. O orgasmo, ele é uma sensação. Sim. E não se preocupa com isso, né? Quando a gente pega essa fala, o homem, ele tá mais ali, né? Ele tá mais preocupado com o que a menina vai falar do que com o prazer que ele vai sentir, enfim, né? O contexto como um todo. Eu vou contar uma coisa que eu ouvi do meu paciente. Ele falou assim, graças a Deus que eu estava transando com ela de camisinha, porque eu não conseguia ter orgasmo e nem ejaculação, mas aí eu fingi e peguei a camisinha, joguei no lixo, então ela nem percebeu que eu não ejaculei. Né? Então, assim, é uma situação onde ele não conseguia ter orgasmo, nem muito menos ejaculação, e ele atribuiu a sorte à camisinha, porque aí a parceira não percebeu que ele não teve, né? Então tem esse tipo de preocupação, mas ter variações da sensação do orgasmo é normal. Isso daí é natural. Aquele dia que você está mais cansado, talvez vai ser o dia que você vai ter um orgasminho. Aquele dia que você está mais descansado, o seu corpo está mais preparado para o orgasmo, né? Porque existe um desgaste físico para o orgasmo também, não é só um desgaste emocional, né?
Então, tem dia que as condições estão mais favoráveis, tem dia que não. E também, assim, aquela relação que não teve o orgasmo, mas teve prazer, tá valendo. A gente também precisa entender isso, né? Isso. Curtir o caminho também é legal. E talvez você não chegue no também. destino final, né? O que às vezes eu falo, né? Eu tento propor para o paciente, eu não sei se você faz isso, é tentar desmistificar a penetração. Aham. Então, tentar outras formas, às vezes masturbação, sexo oral, mas às vezes tirar um pouco dessa penetração, que às vezes é a ansiedade do paciente, Sim. e você melhorar isso aí, né? Melhorar saber o que o parceiro gosta, o toque, Sim. isso melhora muito. Sim. E para a mulher, se a preocupação desse homem é a satisfação da mulher, para a mulher, para a maioria, imensa maioria das mulheres, o orgasmo não vem com a penetração. O orgasmo acontece com a estimulação do clitóris. Uhum. Então, um outro mito é de que a relação acaba quando o homem fica flácido. Não precisa ser assim. Ele pode ficar flácido e ainda continuar a relação para que ela chegue ao orgasmo, Sim. né? Então, é importante desmistificar. Quem precisa da penetração é o homem. A mulher não necessariamente precisa da penetração. Ela precisa do estímulo correto no clitóris. E anatomicamente, até trouxe a Julieta, tá ali, que é a minha... É a Julieta. A Julieta é minha equipe. Tem a Julieta e o Teodoro. Olha, pessoal. É a vulva e o pênis que eu tenho de feltro. Tá ali Aí, produção. na minha folha. Dá para pegar? Tá nessa bolsinha marrom aí, do lado de fora. Não temos o George hoje, mas vamos ter. Deixa eu mostrar o clitóris aqui, porque muita gente não conhece o clitóris, não sabe do clitóris. E eu ando com a minha equipe, gente. Essa aqui é a Julieta. Julieta tá meio amassadinha aqui. Essa é a Julieta. E esse aqui é o Teodoro. Teodoro é bem grandão para ser didático, tá, gente? Agora é de filme. Gente, para funcionar nas palestras. Mas vamos lá. Aqui, é importante entender isso, porque, olha, o clitóris... Para onde eu mostro? Aqui. O clitóris, ele é essa pontinha vermelha. Então, quando você olha para a vulva, você vai ver essa pontinha aqui do clitóris. Em algumas mulheres é bem grande, em outras é bem pequenininho, normal, né? Mas ele tem esse formato. Então, essa parte aqui do clitóris fica por trás dos lábios internos. Então, quando a gente olha a vulva, o clitóris ele está escondido aqui atrás dessa pele, né? E tem a pontinha. E aqui é onde ele fica. Imagina que isso aqui é o canal vaginal. Ele vai abraçar os 3 primeiros centímetros do canal vaginal. Então, se você pensar, qual o tamanho de pênis para dar prazer? 3 centímetros. Porque é só nos primeiros 3 centímetros do canal vaginal que a mulher tem sensibilidade. A partir dali, o canal vaginal tem de 10 a 12, não tem terminações nervosas que vão dar prazer. Então, é preciso aprender a estimular o clitóris. Então, a penetração ela é muito importante para o homem. Lógico, a penetração ela vai dar prazer para a mulher. Mas pouquíssimas mulheres têm orgasmo com base na penetração, como a gente vê no pornô, por exemplo. Sim. Né? Aquela penetração vigorosa, ela é cinematográfica, ela não é real. Sim. Né? E lá no consultório, quando a gente vai fazer terapia sexual, a gente ensina o corpo humano, né? essa parte fisiológica, mas a gente ensina como tocar, como fazer, como estimular. Então, a gente ensina o paciente a sentir prazer. Né? O que ele precisa fazer para sentir prazer? Porque ele vem com o script pornográfico, que não vai funcionar. Sim. Por isso que você mencionou, né? Que mais atrapalha do que ajuda. Mais atrapalha. Só atrapalha. Você falou do tamanho do canal vaginal, né? Uhum. Centímetros, que tem a ver com o tamanho do pênis normal, que é 12, 13 centímetros. Exatamente. Então, às vezes você vai em busca
né? Ou se você almeja ter um pênis avantajado de 20 centímetros, que vai te atrapalhar sexualmente também. Se é um pênis grande, pode ser a queixa Sim, de alguém que não de consiga ter alguém. uma relação, Sim, sim. né? Sem dúvida. E isso acontece. Isso acontece. Acontece, sim. Pênis grande pode ser um problema para penetração, sim. Olha só, quem diria, né? Uhum. É. Então, Todo homem almeja é um problema. Quando a gente fala de prazer, é exatamente o oposto do que a gente aprende ali no pornô, Uhum. né? Exatamente o oposto. Não só ali, mas igual a gente colocou numa questão social, né? Dos meninos desde pequeno, né? Ei, qual o tamanho do, né? Rola essas conversas, né, Rola. com os meninos. Ah, Vocês acreditam nisso, né? Ah, não deu tanto, né? Então, assim, você vê que é uma questão geracional. É. Inclusive, é comum os meninos ficarem nus e comparar o tamanho do pênis um com o outro, e às vezes até fazer brincadeiras de Sim. masturbação, e isso não tem nada a ver com orientação sexual. Sim. Isso tem a ver com a curiosidade ali da idade. Verdade, né? É. Sim. Eu pego, às vezes, crianças, né? E às vezes a queixa vem motivada pelos pais, pelos avós. Então tá naquela época que né, a criança está na pré-adolescência, e às vezes é mais obeso, o pênis tá embutido, e às vezes a queixa vem assim, ó, o priminho fica lá e o pênis é muito maior. Às vezes o irmão mais novo, Isso. tem o perfil que o pênis tá maior, e daí, a maioria das vezes não é patológico, não é uma coisa. Então você tem que desmistificar para a mãe. Sim. Porque assim, né, você quer que seu filho seja bom em tudo, né? Inclusive, né, que ele tenha um pênis grande. Aham. Então muitas vezes a gente vai, examina, mostra e acalma. Que às vezes uma criança de 7, 8 anos, a gente fala, ó, o pênis cresceu até 2 anos, depois ele fica um período muito grande até a pré-adolescência, que ele não vai ter um desenvolvimento. Sim. Então calma, né? Então assim, aquela coisa social que às vezes a criança nem está preocupada com Nem isso. tá preocupado com isso. Sim. E muitas vezes eu pego as mães e falo assim, não fica comentando, porque às vezes ela fala, eu vim aqui trazer porque ele tem um pênis pequeno. Eu falo, né? Já Vamos criar um criança, problema na criança que não existe. Que não existe, né? Cria um Não problema existe. que não tem. Uhum. Então isso, eu pego isso aí, né? Eu acho que é um perfil que você não pega Não. né? Não, Então, porque eu pego no infantil. consultório Uhum. É. e a maioria dos casos, porque um pênis, micropênis é muito raro isso aí. Sim. Então, a maioria a gente vai conduzindo, vai orientando, ela vai ter o estirão, essa gordura vai ser, né? E E o pênis isso vai daí também aparecer está mais. associado à cirurgia que muitos meninos fazem de fimose? Não. Não. O que às vezes acontece, né? A fimose seria aquela dificuldade de você expor a glande. Que às vezes aquela criança, o prepúcio é muito estreito, você não consegue puxar, e eu faço muita cirurgia dessa. Que é uma coisa normal, né? Que eu oriento, que às vezes tem muitas mães que carregam essa culpa por tudo, né? Não, menino que vai ter fimose independente do cuidado. E o que às vezes acontece é que aquela pele que sobra, às vezes sobra 1 centímetro, 2, dá aquela sensação que o pênis é maior. Às vezes a gente opera, então aquelas crianças que têm o pênis embutido, piora a sensação, né? Já teve criança, né? Ô tio, fala pro tio o que você falou pra minha mãe, fala, né? O que foi? Você cortou meu peru. Olha só, olha só. Deixa Porque ele olha, ele vê que não tá legal. Parece que É. diminuiu, né? E a hora, durante a consulta, né, te orienta, fala, ó, o pênis está aqui, ó. Você reduz ali, aparece o pênis. Mas tem essa preocupação. E é tão importante, né, fazer essa cirurgia, porque atrapalha tanto a higiene do homem. Tá mais voltado para a questão higiênica do que. Assim, a fimose realmente, porque assim, o homem tem aquela pele que cobre, Uhum. se você consegue puxá-la totalmente, consegue fazer. Na criança é mais em relação à higiene. Porque eu falo assim, ó, tem que fazer porque a higiene, não tem como você fazer uma higiene. Você pode ter infecção na pele, você pode ter infecção urinária. O que às vezes acontece, que às vezes a fimose não é tão estreita, durante a infância consegue fazer uma higiene, consegue expor, só que na fase adulta, quando ele começa a ter relação, masturbação, começa a incomodar. Porque aquela pele que a glande é flácida, a pele vem. Entendi. Com pênis ereto, a pele não vem, porque a pele não se expande. Sim.
E aí vem aquela queixa, às vezes, do adolescente, que a mãe e o pai já não têm acesso Aham. né? Desde 9, 10 anos, o menino está com 14 anos, começou a se masturbar. E é difícil para os pais, às vezes, vai no consultório, né? Uhum. Às vezes vai o pai junto e o pai não tem uma conexão, né? Uhum. E é o momento que às vezes a gente pergunta em relação à masturbação, às vezes tirar algum tabu, porque é uma coisa natural, né? Uhum. Sim. E em relação à higiene e em relação à relação sexual também, né? Uhum. Porque às vezes o pai falando não tem o mesmo poder que a gente Sim. pode ter, Que né? com certeza. Você pega um menino de 15 anos, ele está tendo relação, às vezes os pais não sabem. Sim. Então é o momento de você orientar, Sim. né? Em relação ao uso de preservativo, não só para gestação, mas Sim. pelo risco de doença, de ST, né? Então eu sou da época que eu vi as pessoas morrerem Sim. de AIDS. De AIDS. É. Hoje a geração não sabe o que é isso, Uhum. porque não se fala mais isso. Nem acreditam, né? Não, porque Aí não tem mais medo, não né? tem ninguém morrendo. Aham. Assim, eu vi Não tem mais medo. nossos heróis morrendo de HIV. É, Sim. verdade. E de AIDS, né? Realmente a doença. É. Hoje é uma doença crônica. Uhum. Tem medicação, mas é o que eu falo para meus pacientes jovens, né? Como que você acha... Quantas parceiras você tem? E às vezes ele fala, eu tenho 4, 5 parceiras que eu tenho. Qual que é a frequência que você tem relação? Ah, uma vez por semana. Você acha que essa sua parceira, que você está tendo relação sexual sem preservativo, ela tem relação só com você? 20 segundos. Você acha que... Então, se ela tem confiança de ter com você, provavelmente ela vai ter com outro. Você está se expondo. Sim. E é difícil, né? Às vezes você falar que ele não está vendo, ele não tem essa percepção, né? Sim, sim. Até porque existe muito essa ideia mais masculina de que o uso do preservativo é desconfortável, o prazer não é o mesmo. E a ideia de que a parceira só faz sexo com ele. Aham. É isso que eu Autoconfiança. isso que eu abordo. É Né? isso que eu abordo. Já que ela é mulher, ela está só comigo. Só tá comigo. Então, assim, se ela tem relação sexual sem preservativo com você, provavelmente ela vai ter relação com outras pessoas sem preservativo e você está se expondo. Sim. E existe, hoje em dia tem uma. Eu vejo muito em consultório doenças que a gente não via mais, né? A gonorreia está voltando muito. Você vê homens que vão com. E o problema é que o uso do antibiótico está tendo resistência às bactérias já. Sim. Então não é só o HIV, é a sífilis que está voltando, hepatite C, que não tem nada para se fazer, a hepatite B você tem vacina, mas às vezes é difícil você entrar você conseguir convencer, assim. Você fala, mas... Sim. E uma população também que está entrando nessa são os idosos. Isso que eu ia falar. A gente acha que idoso não tem vida sexual, mas eles têm, e eles são bem descuidados com relação a isso. E, na verdade, às vezes, existe um preconceito em relação à sexualidade do idoso, né? Que isso é habitual. Então, quando eu falo que tem pacientes, casais com 70 anos de idade que têm uma vida sexual ativa, às vezes não é possível. Sim. Mas tô com 40 aqui, o que eu tô... Aham. E tem sexualidade e a gente vê muito os viúvos que têm os encontros Sim. Sim. não é monogâmico, a relação não é monogâmica. Aham. Homens acima de 70, às vezes viúvos, que têm múltiplas parceiras. E viúvas também. E o HIV subindo nessa população. Você vê que antigamente você falava muito sobre uso de... no começo era uso de drogas injetáveis, né? Sim. Homossexuais, e mudou esse perfil, né? Sim. Começou a crescer os idosos, né? Sim. Mas o quanto é importante esse momento da gente falar também um pouco sobre a saúde íntima masculina, que se fala tanto, como eu disse, todo momento aqui, né? Pelo menos, não sei se é por ser mulher, mas é uma coisa que até na internet, em propagandas de Instagram, é uma coisa que você consome. E é tudo tão natural. E voltado para o homem, tem mais tabu, tem mais resistência. Eu acho que tem há mais tempo, né? A estética feminina já vem há mais tempo sendo falado. Sim.
Acho que essa parte de estética masculina é nova, Uhum. mas vem com uma base boa, né? De não ser nada de fundo de quintal. Então tem uma base Sim. Uhum. Essa com segurança, substâncias né? que É já. importante que Isso, os pacientes tenham. segurança de uma substância que já foi testada em outras áreas, mas que pode ser usada para isso. Técnicas cirúrgicas. Então, assim, eu acho que você procurar um profissional que tem uma formação, Uhum. e não só, o que a gente fala em cirurgia, assim, não é você saber fazer um procedimento, é você poder resolver possíveis complicações, Sim. né? Então, não é fazer Uhum. uma coisa assim, ó, eu posso fazer isso, mas eu posso reverter, se der algum problema eu vou te acompanhar. Sim. Então, eu acho que essa segurança que você tem que Segurança é ter. importante, né? Passar para o paciente. E eu acho também assim, como tudo na estética, você precisa buscar um profissional que sabe o que está fazendo. Uhum. Porque a estética íntima masculina é algo que está crescendo e que deve ter um monte de aventureiro por aí, né? Fazendo o trabalho. Sim. Então é muito importante conferir se o profissional está capacitado para realmente fazer Sim. aquele procedimento. Sim. É que a busca, o início da formatação dessa técnica, você vê que foi para resolver problemas que foram feitos, às vezes, pelo próprio paciente, mas às vezes por profissionais Uhum. que não estavam capacitados, inclusive escolher substâncias que não eram para ser feito aquilo. Aham. Então, daí eles desenvolveram a técnica. Então, Esse meio que surgiu e nesse. surgiu nessa parceria do urologista do plástico e fazer uma coisa ética, né? No último encontro que a gente foi, até que você estava no HL, né? Sexualidade, o urologista da Escola Paulista até falou uma coisa assim, é um nicho que o urologista ele tem, né? Ele faz muitas cirurgias na região. E por que não você atender essa demanda da parte estética? Então eu acho que é uma coisa que tem que ser feita, porque você sabe resolver as complicações. Então você tem que se capacitar para fazer isso, para Exatamente. atender essa queixa. Uhum. Né? Sim. Com muita responsabilidade. Com ética. Sim, com ética. Então, assim, como a gente faz no consultório? Sim. Então, você não faz o que o paciente quer. Sim. Ele tem a queixa, Uhum. você examina Sim. e vai responder. Fala, ó, realmente isso aqui pode melhorar para você. Uhum. Né? Então, assim, existem casos que às vezes você não concorda. Uhum. Então, na cirurgia plástica, eu estava vendo até esse transtorno dismórfico. Uhum. Na população gira em torno de 1 ou 2%. Você pega na cirurgia plástica, que faz essa parte estética, gira em torno de 10, 15%. Das pessoas que buscam a estética Uhum. e o bom profissional, né, você pega um bom cirurgião plástico, Uhum. ele não vai fazer Sim. tudo. Uhum. Tudo que o paciente quer, né? Ele vai fazer aquilo que ele acha, que ele concorda. Uhum. E eu acho que isso vai para a estética íntima feminina, Sim. eu acho que vai para a estética íntima masculina. Ó, isso pode te ajudar. Vamos fazer. Isso está irreal. Essa sua vontade, esse seu desejo está fora da realidade. Uhum. Então eu não tenho como te ajudar. Sim. Uhum. Eu acho que tem que ir para o psiquiatra, tem que ir para o psicólogo. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta sobre estética íntima masculina. Existe algum procedimento estético para aquele desnível no saco escrotal, quando um testículo fica mais abaixo que o outro? Entendeu minha pergunta? Sim, sim. Então, assim, a estética hoje você tem procedimentos de preenchimento. Então, para você aumentar o pênis, diminuir aumentar o diâmetro do pênis ou o tamanho. Então, tem cirurgia, às vezes, de pele que é você tirar o prepúcio, né, a cirurgia de fimose. Na região escrotal, às vezes tem a queixa do aumento da pele. Aham, Então, desde você aplicar toxina botulínica, o botox na pele, sei. e você pode fazer, inclusive, no cordão, o cordão espermático, que é o testículo. Tem músculo ali. Você pode injetar toxina botulínica, às vezes, para regularizar. Então, tem homens que às vezes se queixam que a pele, né, o saco está muito grande. Isso. Então, você pode tirar com cirurgia Uhum. ou com botox, toxina botulínica.
Tem alguns pacientes que às vezes a queixa às vezes o tamanho do pênis é pequeno, mas quando se avalia, a pele que une o saco, o escroto ao pênis, ela está numa posição que parece que o pênis é pequeno. Então você pode fazer uma cirurgia para modificar essa inserção, o pênis aparece mais, mas tem. Tanto não cirúrgica, né? Então a resposta seria toxina botulínica, que é o Botox. E cirurgicamente também. Você pode tirar uma parte da pele, fazer alguns procedimentos estéticos. E para o aumento de pênis, você tem cirurgias definitivas também, né? Tem algumas placas que você pode colocar ao redor do pênis e embaixo da pele, que daí será mais definitivo. Natasha e doutor José Renato, agradeço a presença de vocês aqui no podcast Sintonize. Os nossos ouvintes vão ter boas informações e um assunto que muitas vezes é tão receoso de se falar e tão necessário, porque, como a gente mencionou aqui, faz parte da saúde, né, do homem, faz parte da saúde da mulher. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Prazer estar aqui, né? Eu acho que é um tema que eu acho que as pessoas têm que levar. Eu acho que não dá para você ficar com essa queixa e não pedir ajuda. Eu acho que você tem que procurar ajuda. Né? Eu fico contente de estar aqui, poder contribuir um pouco. Muito obrigada. Foi muito bom estar com vocês aqui, poder trocar, aprender bastante. E, como o doutor falou, né, levar a sério a saúde sexual. Ela precisa ser levada a sério, porque é parte integral nossa e reverbera em todas as áreas da saúde. Temos profissionais adequados para isso. Então, um olhar mais cuidadoso aí para a saúde sexual. Vocês que estão nos assistindo, não deixem de curtir, seguir e compartilhar. Até breve.